Voltando então, pessoal, separação de poderes pensada por Montesquieu, né? Falei John Locke no final do vídeo passado, mas o que cumpre-nos agora a tratar é da separação de poderes idealizada por Charles de Montesquieu, né? Então, como mencionado, Charles de Montesquieu, ele apontou para uma divisão tripartite, né? Em três partes do poder político do Estado, esse poder soberano, né, a soberania que o Estado exerce dentro do âmbito interno, né, dentro das fronteiras, dentro do seu território, né. E ele então, Montesquieu, idealizou, apontou em sua obra Do Espírito das Leis para uma divisão entre legislativo, executivo e judiciário. Mencionava o autor que o legislativo cabia estatuir as leis em nome do povo, né? Ou seja, era o poder responsável por criar as leis no seio do Estado. E ao mesmo tempo, tinha ainda a função de impedir que os outros órgãos agissem de forma contrária aos interesses gerais, tá? Então, o legislativo, ele tinha a função de legislar, mas ele tinha também a função de controle recíproco, né? De controle aí sobre os demais poderes, a fim de que esses não agissem de maneira contrária aos interesses gerais, ok? Já o poder executivo, Montesquieu mencionava que cabia a função de executar as leis, né, de administrar de acordo com as leis, bem como traçava também a função de impedir que fossem criadas no âmbito do Estado pelo parlamento leis que fossem contrárias aos interesses gerais, tá? Então, além da função administrativa, executiva, tinha uma função também de controle com relação às leis criadas no poder legislativo, né, pelo poder legislativo, para que essas leis então representassem a vontade geral da nação, né, os interesses gerais do Estado. E por fim, mencionava que também dentro dessa divisão, o poder judiciário era aquele poder que tinha a função de dizer a letra da lei, né, de aplicar a lei nos casos concretos, tá? Montesquieu pregava então uma função que destacava, né, dentro do Estado a importância do executivo e do legislativo. E o judiciário ele traçava ali, ele colocava como um poder de menor importância, né, que tinha apenas a função de dizer a letra da lei, de dizer nos casos concretos de que modo a lei deveria ser aplicada, ok? Vendo essa divisão, né, podemos desde logo notar que a divisão de poderes de Montesquieu, ela ia muito além da apenas separação de funções, né? Montesquieu, ele propôs uma divisão de poder em diversas esferas, em 3 esferas, que deveriam se limitar reciprocamente, né? Cada poder deveria ser limitado pelo outro poder e ao mesmo tempo limitar o outro poder e ao mesmo tempo ser limitado, né? Então essa é a ideia de limitação recíproca entre esses 3 poderes do Estado. Ele propôs também, né, uma repartição de poderes equilibrada, né, como única forma de efetivamente haver um controle do poder estatal, tá? Então não poderia haver aí uma divisão de poderes aonde um poder tivesse mais força, né, maior número de competências, de prerrogativas, né, que pudesse se sobrepor aos demais. Ele propunha uma divisão de poderes com equilíbrio, para que de forma equilibrada e com controle recíproco, né, cada poder poderia agir dentro das suas funções típicas e ao mesmo tempo exercer funções atípicas, visando aí controlar os demais poderes quanto a possíveis excessos, né, cometidos por eles, ok? Então Montesquieu, que era um filósofo francês, né, ele menciona em sua obra a chamada técnica do equilíbrio entre os poderes, o que veio a ser denominado de sistema de freios e contrapesos, né? Dentro dessa noção de controle recíproco, né, de divisão harmônica das funções, mas além disso, com um controle recíproco de um poder sobre o outro.
Então ele menciona no seu livro, né, a faculdade de statuir, a faculté de statuer, como é pronunciado em francês, né? Não sei nem se a pronúncia adequada é essa, mas é o termo em francês mencionado pelo autor, e a faculté de impetir, né? Que seria a faculdade de impedir, tá? Então, os poderes, eles tinham a faculdade de statuir, que era o exercício das suas funções típicas, né? Daquelas funções principais, e eles tinham também uma faculdade de impedir, né, no caso de excessos cometidos pelos demais poderes, aonde no exercício desse controle recíproco, no exercício desse sistema de freios e contrapesos, eles pudessem equilibrar a separação de poderes, eles pudessem impedir o exercício de um poder, de um exercício de uma prática, né, excessiva por parte de outros poderes. Eles poderiam impedir e garantir com isso o freio e um contrapeso no exercício do poder político do Estado, tá? Temos também que destacar, né, pessoal, que essa técnica idealizada por Montesquieu, ela garante uma separação de poderes pela possibilidade ou até mesmo pela necessidade de cada poder controlar o outro, tá? De cada poder impedir excessos no exercício das suas competências, no exercício das suas prerrogativas, tá? Então ele pregava essa técnica de possibilidade, de necessidade de um poder controlar o outro e ao mesmo tempo ser pelo outro controlado, ser pelo outro impedido, tá? Então essa é a noção de controle recíproco que Montesquieu pensava como única forma de efetivamente haver o controle do poder do Estado. Não bastava apenas a divisão de funções, né? Para que o poder pudesse ser considerado um poder controlado e não absoluto, e não passível de cometer excessos, né, no exercício do poder, não bastava a divisão de funções, era necessário esse controle recíproco, né, em que um poder controlava o outro e era também pelo outro controlado, tá? Sem essa divisão, né, sem essa forma, sem poder dessa forma, os poderes alegarem aí uma invasão de competências, né? A invasão de um poder na esfera de competência do outro, tá? Então, essa divisão, ela garante um equilíbrio entre os poderes, né? Ela garante que, através desse controle recíproco, quando necessário, um poder vai poder impedir o outro, controlar o outro, sem que esse ato de controle possa ser considerado um ato abusivo ou uma invasão de competência de um poder na esfera do outro poder, tá? Então, esse é um desenho, né, constitucional que a gente tem no Brasil, né? O Brasil, então, adota a separação de poderes. E nós vamos ver mais adiante que na nossa Constituição o que existe são esses sistemas de freios e contrapesos, né? A nossa separação de poderes é essa separação de poderes idealizada por Montesquieu ainda na Idade Moderna, né? Em que não se prevê apenas a separação entre poderes independentes e harmônicos, mas prevê também mecanismos de controle recíproco entre os poderes, como a gente vai ver mais adiante através da leitura do nosso texto constitucional, ok? Segundo comenta o Jorge Miranda, né, num trechinho de doutrina recortado aí para vocês, no seu livro Formas e Sistemas de Governo, o português Jorge Miranda diz que, em atenção ao artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, de 1793, o princípio da separação de poderes foi sendo consagrado em todas as constituições do século XVIII e XIX. Né? Então, após esse entendimento, né, essa construção desse entendimento, dessa corrente filosófica, política, né, ligada à teoria do Estado, à filosofia do Estado, que entendia a necessidade de limitação do poder,
que era absoluto, né, concentrado nas mãos das autoridades, nas mãos dos monarcas, nas mãos dos reis, a forma de controlar era dividir as funções políticas do Estado, a função legislativa, executiva e judiciária, né? E após a doutrina de Montesquieu, né, o livro de Montesquieu, idealizado ali no período em que ele viveu, né, até 1755, em 1793 foi editada a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aonde a separação de poderes foi incluída dentro desse texto e prevista no artigo 16, passando, após a previsão na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a ter assento aí em todas as constituições, né, produzidas aí a partir do século XVIII, né, como menciona aqui o português Jorge Miranda, ok? No Brasil, temos que mencionar que a separação de poderes esteve presente em todas as constituições brasileiras, né? Na primeira Constituição de 1824, nós não tivemos uma divisão em 3 poderes, né? Na Constituição de 1824, tínhamos uma divisão quadripartite, fundada naquela teoria idealizada por John Locke, né? Porque previa a nossa Constituição Imperial de 1824 a divisão entre poder legislativo, executivo, judiciário e moderador. O moderador seria o que John Locke denominou de poder prerrogativo, né? O poder de palavra final que era concentrado na mão do rei, de poder agir até de maneira contrária aos demais poderes e de maneira contrária até às leis e à Constituição, quando isso fosse necessário na defesa do bem público, né? Da defesa do Estado, né? Então, com exceção de 1824, em que a divisão era em 4 poderes, e a de 37, que era uma divisão mais no papel, né? Uma divisão ficta, né? Porque na prática não havia separação efetiva de poderes. A Constituição de 37, que regiu um período de ditadura militar no Estado brasileiro, a divisão ela era apenas formal, ela era apenas no papel, porque o legislativo e o judiciário tiveram as suas funções totalmente esvaziadas, né? Esses poderes, essas funções acabaram sendo concentradas no poder executivo, nas mãos dos militares, nas mãos dos ditadores. Okay? Então, com exceção dessas 2 constituições, né, que tem ali um perfil de separação de poderes distinto desse que temos na Constituição Federal de 88, todas as demais previam uma divisão de poderes tripartite entre judiciário, executivo e legislativo, cada um com funções típicas, com funções e competências típicas no exercício das funções estatais, né? A função administrativa, a função legislativa e a função jurisdicional, ok? Volto no próximo vídeo para falar ainda um pouquinho mais da nossa separação de poderes.